Começa agora mais um programa Família e Sociedade, um programa produzido pela Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sempre com o objetivo aí de trazer algum tema importante, relevante à vida familiar. Você vai estar comigo e falando em família, vai estar com a minha esposa também. Tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Enfim, um dos problemas mais cruciais da vida humana é discernir qual é o objetivo da vida, não é? O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde eu vim. Às vezes a gente vê os casais, principalmente, se casam, têm sucesso profissional e a gente vê que muitas vezes eles esbarram nessa questão, né? E agora, o que eu faço com esse dinheiro, né? O que eu faço com a minha vida? Nós temos aqui conosco como convidada especial a psicóloga Marli Giometti, é isso, né? É isso. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já vou aqui emendando a primeira pergunta. Qual é o problema da nossa geração? Por que o nosso país tem mais riqueza, as famílias, dificilmente você vê um filho que é mais pobre do que o pai foi, ou seja, ele experimenta o sucesso profissional, uma ascensão, né, a família, né? A classe D, que era a maioria do país, agora a classe C, que já está tomando conta, ou seja, está havendo de fato uma melhora no nível social, e isso não representa uma melhora de índice de satisfação e de felicidade. O que está acontecendo com o nosso país, com a nossa geração? Os excessos são sempre ruins. A pobreza excessiva é muito ruim e a abundância excessiva também é muito ruim. Como pode ser a abundância ser ruim? Penso muito na questão das facilidades que o mundo, com muita fartura, acaba propiciando ao ser humano, que diminui muito a garra e a luta. O ser humano é desafiado pela luta, né? Há um grau de frustração que é necessário, que impulsiona o homem para uma evolução, né? Para um crescimento. E quando você está vivendo uma vida de muita facilidade, que a nossa modernidade acaba trazendo, né? Você acaba vivendo a experiência de uma acomodação interna, uma apatia. É aquela história do cara que tentou abrir o casulo da lagarta para tentar fazer com que a borboleta saísse mais fácil, né? Sim, exatamente. E danifica, porque o curso natural da vida é que haja essa busca, né? Essa luta. Exato. Existe um tempo para o desenvolvimento e a maturação do ser humano, né? E existem graus de desafios para o desenvolvimento saudável para que você atinja uma maturidade. O tempo moderno, ele traz facilidades excessivas e eu tenho a ousadia de dizer em quase todas as camadas sociais. Porque às vezes a pessoa, puxa, né, a gente pensa, né, ela faz parte da classe C ainda, ela tem muito o que crescer, mas às vezes ela se depara com uma situação que ela jamais imaginou que fosse experimentar pela própria histórico de vida dos pais, né, dos seus antepassados, e agora ela conquistou um determinado status que até supera aquilo que ela esperava, né? Talvez isso também não... Chega um momento que há essa acomodação, puxa, cheguei até um certo ponto, então... Veja, você tem historicamente, né, nas classes sociais mais desprivilegiadas, um movimento de ascensão, sim, quer seja pela acessibilidade aos instrumentos da modernidade. Você veja que nos ambientes mais simplesinhos, mais pobrezinhos, você tem eletrodomésticos, você tem muitas aquisições que a modernidade permite. Claro, isso é um direito de todos. Lógico, né? Claro. Todos deveriam ter. Então, o meu olhar, ele é um olhar abrangente. Ele não está localizado em uma determinada classe social. Sim. Na verdade, há uma amplitude, não é? Cada classe social lança a mão de recursos de facilidade característicos da sua própria classe, né? E o que nós não podemos criticar, né? Sim, a evolução, claro a tecnologia está aí para isso. O problema é que o homem, enquanto estrutura, ele ainda conserva um grau de primitivismo original na sua estrutura. Como assim?
o homem é o mesmo, nós não evoluímos assim tão rapidamente. O ser humano como espécie, né? Como você espécie, quer dizer. exato. Então, nós somos seres que lutamos para sobreviver nos continentes inóspitos. Então, se não há essa luta, não há mais um sentido. Sim, claro. Né? O sentido é uma coisa muito individual. Cada pessoa encontra, né? Vá procurar o seu sentido. Há um sentido para si, né? Agora, há um problema, né? Porque eu vejo assim na relação com os filhos, né? A gente, como a gente tem 3 crianças, né? A gente quer sempre o melhor para eles, né? E nessa busca do melhor para os filhos, é que a gente se depara que muitas vezes a gente pode estar atrapalhando em vez de estar ajudando, porque a gente cria tantas facilidades para o universo da criança que ela nunca vai ter aquele desafio e assim, aquele espírito de garrido, né? Aquele espírito de luta diante da vida, né? Olha, quem trabalha nas escolas hoje tem relatado um sofrimento muito grande para desafiar e impulsionar as crianças para buscar mais, porque esse fenômeno que você aborda, ele é o mal da atualidade, né? As crianças têm uma vida de facilidade absoluta, não há cobrança de atividades no lar, né? As crianças não ajudam mais no lar. Aliás, e até a maneira como a sociedade encara isso, né? Sim, claro. Outro dia, ouvindo o rádio, né, vi lá uma associação que estava tentando combater o trabalho infantil doméstico. Ou seja, é claro que você vai botar a criança para ser empregada da casa, mas dar tarefas para ela, fazer ela arrumar a cama dela, fazer ela participar, né, ter a responsabilidade dela do lar, é a coisa mais, acho que, como você diz, primitiva que podia existir, né? Mesmo porque a família é uma organização social, né? Sim. Então, na medida em que as crianças vão crescendo, elas fazem parte dessa sociedade e elas têm um grau de cooperação aí, né? Com certeza. Como é que você ensina a seus filhos o que é uma família, o que é uma colaboração? Né? As nossas crianças tendem a ter uma percepção mágica da vida. A cama surge arrumada. Ela simplesmente aparece do nada arrumada. Sim, porque a criança levanta, ela toma o seu café da manhã, ela também é levada... surge do nada, né? Até o Nescau lá, o Todd está sendo mexido pela mãe, né? Exatamente. E ela, quando volta, sua cama é arrumada, os brinquedos estão seus guardados. Brinquedos estão guardados, né? Então, existe hoje uma cultura de facilitação da vida dos jovens, alguma coisa parecida com aquilo que eu não tive, eu vou dar ao meu filho, uma compensação, né? Que é a ilusão educacional, né? Porque não há desafio de desenvolvimento, não há desejo nessas crianças que seja satisfeito. São desejos infinitamente insatisfeitos. Agora, o que eu percebo é que isso pode gerar, na criança que foi criada dessa forma, efeitos catastróficos depois de adultos, né? E é esse assunto que a gente vai abordar no nosso próximo bloco do nosso programa Família e Sociedade, falando hoje sobre o sentido da vida. Não perca, não saia daí. Até mais. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o nosso tema de hoje é o sentido da vida. A psicóloga Marili, é isso, que estava conversando com a gente sobre esse assunto. Abordávamos sobre os efeitos, né? Aliás, a gente introduziu isso para esse bloco, né? O que acontece quando uma criança criada sem limites, sem ouvir não, no que ela se torna quando adulta? Olha, o não, ele é fundamental para o ser humano. Se uma criança não aprender a ouvir o não dentro do seu lar, ela aprenderá fora. A vida natural traz limites que eu preciso aprender a lidar em algum momento da minha vida.
né? E se ela não aprende, não há também o risco de haver aí um relaxamento ético? Ou seja, ela nunca ouviu não, então ela vai querer contornar esse não. E aí ela vai usar da mentira, às vezes do roubo, da desonestidade. Fernando, certamente eu entendo isso como uma coisa bastante grave, porque o não dá limites, tanto quanto a sociedade. Eu preciso aprender a viver com as regras que a sociedade dá, que a vida dá, que a minha religião dá. Se eu não aceitar o não aprender a acatar e conviver com os limites, eu vou ter uma tendência a transgredi-los. Eu me sinto o rei da cocada. Eu sou o dono da rua, eu sou o dono da bola. Será né? que hoje a gente já não está vivendo um pouco disso? Talvez nós sejamos fruto dessa geração que já vem de algum tempo não impondo limites a seus filhos, aos jovens, né? E hoje nós colhemos frutos de... Né, vemos aí a falta de ética, né, no ambiente do trabalho, em todos os âmbitos, Sim, né? todos a gente os vê âmbitos. que isso está sendo aceito, né? Essa questão da desonestidade, da mentira, de eu faço qualquer coisa para conseguir conquistar meus objetivos. Então, hoje a nossa sociedade encara essas coisas como algo natural. Isso é normal, né? As pessoas já têm dificuldade até de saber se aquilo é certo ou errado, né? Exato, porque hoje nós temos uma cultura de valorização da malandragem. O mundo é dos espertos. Nossa geração em particular, né, a minha, cresceu numa época de transição. Né? Havia muita restrição na geração anterior. E essa geração que nos criou, que queria dar uma abertura, ela não sabia dar. Então, ficamos uma geração com muitas confusões. E essas nossas confusões passaram para os nossos filhos. Estamos sem referências? Exatamente, porque o que é tradicional, que vem da minha família, que veio da minha avó, caiu em desuso, é ultrapassado, não vale mais. Não responde mais. Mas eu não tenho no arcabouço da minha existência nada que ocupe esse lugar. Aliás, isso eu tenho visto muito nos jovens, né? Ele não sabe o que ele quer, ele só sabe o que ele não quer. Exatamente. A insatisfação reina, né? Exato. Não é pelo ganho. Eu não escolho o videogame pelo ganho, é pela perda. Quando eu escolho este, eu perdi este. Eu não celebro isso que eu levei, eu lamento o que eu não levei. Não tenho. Né? Que faz parte desta cultura de excessos, de facilitações. E vai gerando uma frustração permanente, crônica, né? E, aliás, até somos induzidos a isso pelo mercado, né? Sim. Quando você vê, né? O refrigerante de 500 ml custa 5, o de 750 ml custa 5,50, né? Você então, compra o maior. É óbvio, né? Você olha pela relação custo-benefício, não é? Ó, eu vou ter. Mas o problema é que quando você já tomou 300 ml daquela jarra que você comprou, você não aguenta mais. Mas você fala, não, eu vou tomar porque eu já paguei. Porque eu paguei. Não é? Vou na churrascaria, né? Não, eu tenho que comer até estourar, porque eu estou pagando, não é? Então é o mesmo preço, se eu comer um pedacinho, um pedação. Isso faz parte dessa vida urbana, dessa modernidade que trouxe coisas espetaculares para nós. Viver numa cidade como a nossa é um privilégio. Nós temos tudo. Eu às vezes brinco que eu não mudo daqui, né? Que eu adoro o cheirinho de poluição, já estou aqui incorporada. Sente falta de um condicionamento, isso, né? Eu sei como que é saudade daquelas buzinas. Faz parte já da nossa vida. Mas, por outro lado, essa vida moderna exige uma contrapartida muito forte. Um preço alto, talvez. Um preço muito alto. A gente paga pelas nossas conquistas e pelas possibilidades infinitas que uma cidade como a nossa nos dá. Né? O preço muito alto está no consumo, que eu vejo que é terrível, é desenfreado. Você acaba de trocar o seu celular
3G, vem o 4G e daqui a pouco já tem o 5G, o não sei mais quantos Gs. Ou então o automóvel, né, nem acabou de pagar o financiamento ainda, já está... Você já está vendo o próximo, né? A urbanidade, a vida numa cidade como essa cria sensações de necessidade. E a gente vai tentar supri-las e nem sempre da melhor maneira, né? Exatamente. Né? E como a tecnologia é rápida demais, né? Nós temos uma cultura de tudo muito rápido, o que acontece? Nós somos potenciais consumidores para todas as coisas, desde batom ao carro. Aí o ser humano é um buraco negro, né? Tudo que você coloca lá nunca consegue desaparece, preencher, né? Nunca consegue preencher. Não preenche. Agora, a sua área de atuação, você falou que você tem como clientes muitos casais jovens, adultos jovens, adultos não é? jovens, bastante. Você consegue enxergar essa falta de objetivo, falta de significado nessa nossa geração? Esta geração que eu percebo, minha observação, entre 30, pouco antes dos 30 e os 40 anos, que na nossa cultura somos jovens, né? Somos jovens. Sofre muito com as demandas profissionais. Né? A exigência do mercado. Exatamente. No primeiro momento, esse grupo está extremamente desafiado para se qualificar, se destacar no mercado de trabalho. Ele estuda, ele faz mestrado, doutorado, MBA, vai para fora, para dentro. Ele busca todas as possibilidades de ascensão profissional e de criar uma estabilidade no mercado exigente, em mutação permanente, e que uma pessoa, vamos dizer assim, fica 3 anos em média no mesmo trabalho, e ela muda muito hoje. E a ascensão, me parece que a ascensão ela é muito mais rápida do que antigamente, Isso, não é? E talvez até antes de você ter a maturidade emocional para a ascensão. Você pode ter preparo tecnológico, instrumentação para exercer a profissão, mas a maturidade, só o tempo ela dá. Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa, né, até acredito que a exigência do nosso telespectador é saber como lidar com essa questão. E no nosso próximo bloco, quem sabe as soluções, a nossa convidada vai nos ajudar a chegar a essas soluções, o que pelo menos não colocar no caminho, né? De colocar nesse caminho. O que a gente pode fazer para lidar com essa necessidade interna de termos objetivos na nossa vida, ter significado na nossa vida. Então não sai daí, a gente volta já já com o programa Família e Sociedade. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de HF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Voltamos com o nosso último bloco do programa Família e Sociedade. O nosso tema é o sentido da vida e a insatisfação da nossa geração, né, Marilyn? E aí, o que a gente faz com os nossos jovens que estão aí agora constituindo família e que não conseguem, enfim, achar sabor na vida? O que a gente diz para eles? A vida tem um curso e nós somos muito pequenos para estancar o movimento do curso da vida. Se eu não mudo o meu entorno, eu tenho que mudar a mim mesma, aprender a conviver com isso e buscar as formas de viver que mais combinam com a minha visão de mundo. Para isso, eu penso que os jovens, os adultos, todos nós somos desafiados a pensar num homem inteiro, a pensar num homem como um todo, não um homem fragmentado, preocupado apenas com a dimensão econômica ou com a realização do trabalho. Nós não somos felizes nem alegres se não cuidarmos
da nossa estrutura como ser criado à imagem e semelhança de um Deus. Nós somos seres biopsico-sócio-espirituais. Todo homem se define dentro dessas 4 dimensões. Ele necessita, se você tirar uma delas, deixa de ser homem. É preciso que nós busquemos uma maneira de cuidar das 4 dimensões, aprender a administrar o nosso tempo e os nossos interesses em áreas de convívio social, que o homem é social, o homem precisa do outro homem, o homem não vive sozinho. Ou seja, então quer dizer que essa insatisfação acontece quando essas coisas estão em níveis desproporcionais. Muito desequilíbrio. Né? Será que talvez muitas vezes a busca do jovem, a gente está falando mais desse jovem nesse aspecto, mas a busca do jovem basicamente está pelo seu sucesso profissional. E ele talvez esqueça um pouco da questão de que ele é um prestador de serviço à sociedade. Será que a busca é muito individual e talvez por isso ele perca um pouco desse sentido? Poxa, mas eu estou trabalhando tanto, eu estou ganhando bastante dinheiro, eu estou batendo as minhas metas no meu trabalho, mas quem está sendo beneficiado nessa história, né? Será que a sociedade está recebendo essa contribuição que eu estou dando? Ou será que a falta dessa busca também não deixa esse vazio? Com certeza. O homem precisa, para se sentir ser humano completo, servir. O ser humano tem, no serviço, no envolvimento com uma obra, com uma religião, com um partido político, com uma missão. Tem que ter uma missão. Ele precisa ter uma missão. Aliás, Jesus dizia isso, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber, melhor é servir do que ser servido, não é? Quando você sai de si, transcende, você vive a sua doença de uma maneira muito diferente. Né? Porque até o seu relacionamento familiar vai ser diferente. Com certeza. Que é uma das questões hoje que são paradoxos da nossa sociedade, tão globalizada, tão preocupada com a ecologia, com a sustentabilidade, né? Com coisas amplas, mas tão pouco preocupado com o próximo que se senta a seu lado. Verdade. E foi por isso que eu acho que faz todo sentido, né, a sua palavra inicial nesse bloco, de que o homem tem que se ver como imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Porque estas áreas, o equilíbrio entre elas vão acontecer quando o ser humano se ver pelas lentes de quem o criou, não é? Sim, de uma forma ampla, total, né? Eu não posso olhar para mim apenas como espiritual. Não posso, eu não sou apenas espiritual. Temos uma missão nesse mundo. Exatamente, a ser cumprida, eu tenho carne, eu tenho um corpo. Eu não posso olhar para mim apenas como um ser social e viver de balada em balada. E eu não posso olhar para mim como o homem que trabalha e não cuidar de outras áreas da minha vida. Preciso fazer exercícios, preciso me envolver com Deus de alguma maneira, não é? Buscar uma identificação com um grupo da mesma fé, né? Sair de mim, da minha própria pessoa, em direção a algo que seja além de mim mesmo. Né? É verdade. O homem precisa disso. E quando ele não atinge isso, né, ele vai procurar uma solução para complementar essa área que está né, que não está sendo preenchida. Estava conversando com um empresário, né, e ele diz o seguinte: olha, que os meus amigos empresários, ele já era de meia idade, já chega nos seus 50 anos, todos eles já estão aí na segunda, terceira esposa, muitos são alcoólatras, muitos são obesos, né? Então, uma descompensação. Olhando para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho agora, os nossos jovens empreendedores, eles não vão estar na segunda, terceira esposa, mas eles não querem um relacionamento familiar. Eles vão ter casos. Já é outro caso, né? Mas o que a gente percebe? Que ambas as gerações estão errando, mas paradoxalmente, né, estão errando a mesma coisa, por incrível que pareça, né? Não querendo se privando, né, desse relacionamento, se preencher de família,
Um vai constituir muitas famílias e vai estragar todas elas, e o outro não vai constituir família, mas vai ter muitos casos. Né? Sim, a questão dos relacionamentos homem-mulher par hoje é um grande problema, porque voltando no meu tema das facilidades, né? Primeiro que a formação profissional ela acaba muito tarde. Né? É verdade. Um jovem que sai de uma faculdade, ele não tem um salário suficiente para custear a vida. Portanto, ele vai em busca destas especialidades e eles vão, a tendência é o casamento se dar mais tarde. Aliás, sai de casa mais tarde, né? Sai, Com 25 anos ainda é o bebê da mamãe. Né? Exato. Ainda tem um vínculo de dependência financeira com os pais, o que gera uma série de consequências. Porque não há resistência e nem há necessidade de luta por esses relacionamentos. Né? É verdade. Então, você tem consequências, a modernidade traz consequências em todas as áreas. Nossa luta individual está na revisão dos nossos valores, né? De um cuidado holístico, né? Com o homem. Todas as necessidades. Todas as necessidades. O homem precisa de Deus, o homem precisa cuidar do seu corpo, de sua alma, o homem precisa cuidar das suas emoções, cuidar da sua subsistência com equilíbrio. Exatamente. Acho que é a palavra de ordem, talvez, né? Está faltando esse equilíbrio, né? As pessoas... Com moderação. É isso aí. Então, acho que através dessa maneira globalizada que o ser humano tem que ser visto, e ele próprio tem que ser visto, sim, que acho que é a chave para a gente encontrar esse sentido aí que o nosso telespectador estava se questionando. Marli, acho que nosso tempo acabou, infelizmente. A gente está aqui com um papo tão gostoso, né? Eu agradeço a sua disponibilidade. Obrigada. Muito obrigada a vocês. E a gente vai, com certeza, convidá-lo novamente para conversarmos sobre outras questões do ser humano, necessidades do ser humano. Obrigado pela sua audiência também com a gente. Você pode continuar participando do nosso programa através do e-mail que você está vendo aí na tela, familiasociedade@mackenzie.br. Através dele você pode sugerir temas, questionar, criticar. Fique à vontade, aqui a casa é sua, você que manda. Enfim, terminamos então nosso programa. Obrigado pela sua audiência e a gente volta num próximo episódio, um próximo programa de Família e Sociedade. Sua participação é muito importante para a gente se vê no próximo Família e Sociedade.